Olá, vamos fazer live, essa na sala de aula, onde a gente vai conversar sobre algumas daquelas tradições de dança que nos ensinaram, mas que hoje em dia a gente pode se perguntar se elas continuam fazendo sentido ou não. E na segunda live dessa série das tradições de dança, hoje a gente vai falar sobre o mito de que trabalho bom se vende só. Então a gente vai tentar analisar isso hoje em dia no nosso contexto atual, se essa tradição de dança ela se sustenta ou se não, por quê? E acho que a primeira coisa para a gente pensar é que trabalho nenhum se vende sozinho. Não existe isso, né? Nenhuma coisa é feita sozinha e o trabalho de dança menos ainda. O trabalho de dança ele é feito de maneira coletiva, ainda que você esteja num contexto de dança de formato solo, ele é coletivo, né? Você pode ir para o estúdio, fazer o seu processo de laboratório, fazer a sua criação e realmente sair dali com um projeto, uma obra de dança pronta. Mas na hora de compartilhar isso, na hora de vender isso, você vai precisar de outras pessoas. Provavelmente dentro da sua própria equipe você vai precisar dos técnicos de luz e de som, de cenografia, de figurino, de produtores, de bilheteiros, né? Tem toda uma equipe que ela faz parte ativamente do seu trabalho para que ele possa acontecer e se vender. Então, o primeiro ponto para a gente poder pensar é que trabalho bom não se vende só porque não é possível fazer um trabalho sozinho, né? E a gente está nessa série de dança insistindo muito nessas questões óbvias, né? Que às vezes a gente deixa de falar delas porque elas já estão aqui inseridas no nosso cotidiano. Mas quando a gente para começar a fazer uma análise da nossa carreira, a gente vai entender que são exatamente esses pontos óbvios os que a gente vem negligenciando, né? Fazendo com que eles se tornem pontos cegos, e é exatamente aí onde a gente começa a errar, né? Então, entender isso, nada se vende só, principalmente hoje em dia, quando a gente pensa no trabalho online, né? Cada vez mais a gente tem migrado para o universo online, para o universo digital, e a maneira como as plataformas elas operam, sobretudo as redes sociais, é a partir de pagamento, né? Todo o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza aqui, ele tem uma limitação de alcance, né? Para que a gente faça com que esse alcance do nosso conteúdo, ele realmente seja efetivo e chegue às pessoas que nos interessam, a gente precisa pagar por isso, né? Então as plataformas elas nos dão a possibilidade de trabalhar gratuitamente, mas com restrições, né? E é justo, né, gente? Alguém tem que bancar essa estrutura para que ela aconteça, né? Então, não, o trabalho não se vende sozinho. Então, você precisa entender minimamente de funcionamento de tráfego pago, tráfego orgânico, fazer isso se você quer transformar o seu trabalho num conteúdo digital, por exemplo. E aí, essas questões todas, o que elas vão dizendo pra gente, né? Muito mais do é difícil, não gosto, não quero, elas vão dizendo pra gente de outras expertises que a gente precisa desenvolver, né? Para além de saber dançar muito bem, se a gente quer construir uma carreira consistente e duradoura, a gente vai precisar ao longo da vida desenvolver outras expertises, ainda que seja minimamente, né? Então, o trabalho ele se vende principalmente a partir de indicações, né? Alguém conhece o seu trabalho, gosta e vai te indicar. Vai te indicar para alunos, vai te indicar para contratantes, vai te indicar para festivais, e essa é uma maneira muito eficaz mesmo, né, de fazer com que o nosso trabalho ele se multiplique, ele chegue para outras pessoas, né? Mas também o nosso trabalho ele vai se vender por necessidades curatoriais. De repente tem um evento, tem um festival que vai trabalhar por curadoria, e aí aquela curadoria daquele ano, a ideia, a temática daquele ano é uma temática da qual o seu trabalho dialoga, com a qual o seu trabalho dialoga. Então, de repente, os curadores e os programadores, eles podem te acessar exatamente por isso, né? Geralmente, quando a gente trabalha do ponto de vista da curadoria, a gente faz uma pesquisa de mercado, né? Para saber quem são as pessoas, para além daquelas que já estão no nosso campo de visão, que tem a ver com isso que a gente está fazendo nesse momento. Ah, tem fulano de tal, que tem trabalho tal, tem tudo a ver. Então a gente vai lá e faz o convite. E a terceira forma, né, de
ter esse trabalho vendido, nosso trabalho vendido, além de ser por indicação e além de ser por curadoria, é através dos editais e das convocatórias, né? Onde os proponentes, eles dispõem sobre o projeto, o que é esse projeto, o que a gente precisa, quais são os profissionais, o perfil de profissional que a gente precisa para esse projeto e, eventualmente, você envia uma proposta, né? Então, existem várias outras formas de se vender o trabalho, mas essas são as formas básicas, né? E aí, para isso, né, para você conseguir vender o seu trabalho de maneira recorrente, né, você precisa, então, ter um trabalho consistente. Né? Eventualmente a gente pode até conseguir fazer uma ou outra venda, né? No sentido de alguém te contrata, alguém te indica, você passa numa convocatória, mas não necessariamente isso se mantém, né, a médio e a longo prazo. Pelo contrário, às vezes isso vira uma coisa esporádica na sua vida. Então, como é que você faz para que isso seja uma coisa recorrente? Você faz desenvolvendo um trabalho consistente, né? E aí, como fazer isso, né? Como fazer para ter um trabalho consistente? Hoje em dia, da forma como o mercado opera, a primeira coisa é que você tenha um bom material de apresentação. E isso é uma coisa onde muitos artistas e muitas artistas da dança às vezes pecam, né? São pessoas incríveis, artistas incríveis, que têm trabalhos assim realmente muito potentes, muito importantes, mas não tem uma apresentação prévia desse trabalho que seja também, né, boa, equivalentemente boa. E isso é o primeiro passo, né, para a gente poder entrar no mercado como um todo, né, da forma como ele opera hoje em dia. Imagina, a gente tem milhões de artistas no Brasil, né? É impossível que a gente consiga fazer uma avaliação e uma seleção mínima desses artistas para participar de um projeto, de um edital, de um evento, seja o contexto que for, sem que a gente acesse um material prévio dessas pessoas, né? Não dá pra gente marcar cafezinho com todo mundo. Então a gente precisa criar mecanismos, né, que nos auxiliem, primeiro, no conhecimento de quem são essas pessoas que estão atuando no mercado e, a partir disso, quem são as pessoas que vão compor as equipes, né, de cada evento propriamente dito, né? Então, esse material de apresentação, né, que a gente resume ele num portfólio digital, que vai incluir lá um bom currículo, né, com a sua experiência e a sua formação profissional, que vai incluir uma boa biografia, uma um pouco mais formal e uma mais artística, né, que vai incluir ali os principais trabalhos que você realizou em forma de clipping. Isso é o mínimo que a gente precisa ter para poder apresentar o nosso trabalho para alguém, né, na intenção de vender. Mas também, além de ter esse material prévio, né, preparado, que seria, vamos chamar assim, de um material mais teórico, material visual, né? Ali vai ter o link da obra que você quer apresentar ou do workshop, do trabalho que você queira realizar, com essas outras informações mais técnicas, né, mais direcionadas sobre quem é esse profissional, essa profissional. Além disso, a gente tem que aprender a fazer divulgação para as pessoas certas. Nada no mundo é para todo mundo, não existe nada no mundo que seja para todo mundo, né? E a gente, enquanto profissional, é sempre bom que a gente saiba com quem a gente trabalha, quem é o nosso público, né? Quem são as pessoas que vão consumir aquilo que eu produzo, né? E aí a gente tem cada vez mais tentado naturalizar esses termos, né? Não necessariamente banalizar, mas naturalizar, para a gente entender que, enquanto trabalhadores da arte, a gente está vendendo o nosso trabalho, a gente está vendendo a nossa força de trabalho, a gente está vendendo a nossa expertise e alguém vai comprar isso, né? Ou vai pagar em dinheiro, que é a situação ideal, né? Ou vai permutar. E a gente já falou sobre essas outras duas coisas aqui em várias lives, né? Então, quem ainda não viu, convido a entrar no perfil para ver, está disponibilizado, para entender o que eu estou chamando de venda em dinheiro, o que eu estou chamando de permuta. Mas então a gente tem esses dois contextos a priori. Você tem um bom material, né, de apresentação do seu trabalho e você sabe divulgar o seu trabalho para as pessoas certas. Quem é o seu público, né? Então, isso é super importante. Eu acho que o terceiro ponto para a gente poder pensar nisso,
como que eu construo, né, um planejamento básico para que eu possa conseguir fazer vendas recorrentes, né, do meu trabalho, é você realizando o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Por mais óbvio que isso pareça, né? E acontece bastante que às vezes a gente não entrega tudo aquilo que a gente pode entregar, por uma razão ou por outra. Muitas das vezes você não entrega o melhor que você pode porque você desconhece o profissional que você é, né? Então você não tem um domínio daquilo que você faz de fato, do ponto de vista dessa imersão, desse mergulho que você faz em si mesmo enquanto profissional, né? Então, quem sou eu? Que tipo de profissional sou eu? Quais são as coisas com as quais eu trabalho? Então tá, eu sou uma artista da dança, mas eu não faço de tudo, né? O que eu faço? Né? Quais são os meus carros-chefes? Qual que é a minha linha de trabalho especificamente? Então tá, eu trabalho prioritariamente com aulas de dança, né? Então eu atuo mais como artista docente, né? O meu negócio, aonde eu me desenvolvo bem, é dando aulas de dança. Massa, esse é um ponto. Mas eu também danço. Eventualmente um festival precisa que eu vá para dar um curso ou uma aula, mas precisa que eu dance também. Claro que eu danço, a minha primeira formação é como bailarina, depois é que é como professora. Então tá, então eu vou trabalhar em 2022 com essas duas linhas de trabalho só. Eu vou dar aula e eu vou dançar. Então elimina todo o resto, né? Então eu não vou produzir, então eu não vou fazer curadoria, então eu não vou fazer programação, então eu não vou fazer criação, né? Não que não possa de jeito nenhum, mas eu escolho duas ou três linhas de trabalho e eu vou investir nelas, né? Isso facilita para mim, do ponto de vista de estudar e aperfeiçoar aquilo que eu estou fazendo, e isso facilita para o mercado como um todo, né? Do ponto de vista da sua apresentação para o mercado. Quem é você diante do mercado? Você é um profissional que tem um diferencial, né? Então não é aquele profissional tipo pato que faz de tudo um pouco, mas você é aquela pessoa que vai se tornando especialista em um ou dois pontos específicos, e isso é importante, porque quando a gente se pensa, né, enquanto público, enquanto consumidor, via de regra a gente vai procurar por especialistas, ainda que isso aconteça de maneira inconsciente, né? Então isso te ajuda. Quando você sabe quem é você como profissional, então eu sou essa figura que desenvolve esse trabalho dessa forma. Isso faz com que você tenha uma entrega do seu trabalho muito mais potente, muito mais profunda, muito mais honesta, muito mais dedicada e muito mais eficaz. Porque quando você está inteiro no seu trabalho, as pessoas que estão recebendo esse trabalho, seja o seu público como um aluno ou um público que esteja assistindo a um espetáculo, inclusive seus colegas de trabalho, eles vão ter mais resultados, eles vão ter mais envolvimento e mais resultado. E no fim das contas a gente quer trabalhar para ter resultado, né? Então seja na área que for, seja no contexto que for, é importante que a gente tenha trabalhos consistentes que gerem bons resultados para gerar uma boa divulgação, para gerar uma boa indicação e para gerar esse ciclo contínuo das vendas que sejam constantes e que sejam consistentes, né? E aí onde que eu vejo que as pessoas erram nessa hora, né? Nessa hora de pensar esse planejamento de carreira, essa parte do planejamento de carreira, né, que diz respeito às vendas do nosso trabalho. Acho que o primeiro ponto, e é o mais recorrente, é o que a gente tem discutido mais aqui, inclusive por conta dos retornos que eu recebo, é porque muitos artistas e muitas artistas da dança ainda acreditam que é responsabilidade dos contratantes decidir sobre o preço do nosso trabalho. Quanto que vai custar, como que vai nos pagar e quando não vai nos pagar. Então, isso é um erro, eu considero isso como um erro, que eu acho que é importante a gente pensar sobre ele e propor novos modus operandi, né? Propor novas dinâmicas de trabalho. Uma vez que somos nós, os profissionais e as profissionais, que estamos na linha de frente, né? A gente é que está lá no palco dançando, a gente é que está lá na sala de aula lecionando, a gente é que está nesse corre do dia a dia, lidando direto, né, entre contratante e público. Nós é que somos as pessoas especialistas nesse trabalho. A gente é que sabe quais são as demandas do nosso trabalho, quais são as necessidades do nosso trabalho. E, portanto, o que é que precisa ser feito, como, quando, onde, por quê e para
quem? A gente é que sabe isso, não é o contratante. Então a gente é que tem que dizer para o contratante como o nosso trabalho deve acontecer. E a partir disso posto, a gente vai entrar em uma negociação. Eu gosto de pensar numa analogia da consulta médica. Né? Então, por exemplo, você vai lá num ortopedista, né? Ele é especialista nessa área, ele é a figura que tem o conhecimento e o domínio, é quem vai te passar o diagnóstico e é quem vai te receitar, seja lá o que for. Mas ele não consegue desenvolver bem o trabalho dele se você, como paciente, não reporta tudo que é necessário que ele saiba, né? Então, eu como paciente é que sei o que eu estou sentindo, o que aconteceu comigo, qual que é meu quadro prévio, por que eu estou nessa, o que me levou a essa consulta, né? O que aconteceu para ter uma mudança no meu corpo necessária para eu poder pedir uma consulta. Então, eu preciso levar isso para esse especialista. E eu é que vou dizer para ele como que eu estou me sentindo, não é ele que vai me dizer, né? Então, a gente precisa criar uma relação dos dois lados, da mesma forma na nossa área. Nós, enquanto profissionais especialistas da dança, é que vamos levar para os contratantes as nossas demandas. Olha, eu sou especialista em corpo onda, que é um método autoral. Não existe em nenhum outro lugar do mundo onde a gente trabalha ondas da coluna, danças sinuosas de uma forma profunda e dedicada, coisa que não acontece em quase nenhuma outra modalidade de dança, né? Então, por isso eu preciso trabalhar com esse público dessa forma durante esse tempo e esse trabalho vai custar tanto, né? Então, é importante que a gente entenda isso para a gente poder sair desse lugar do piloto automático, né? O contratante é que sabe quanto que custa o meu trabalho, se ele está me pagando isso é porque isso é o que vale. Não é assim, não é assim que deveria funcionar. A gente deveria, porque a gente pode ter mais autonomia e mais autoridade sobre o nosso trabalho, mas isso demanda outros tipos de conhecimento que são super importantes para o artista do século XXI, que é o artista polivalente, aprender e desenvolver. Então, esse é o primeiro ponto que eu penso sobre as pessoas que ainda erram, né, na hora de pensar como tornar o nosso trabalho vendável de maneira mais consistente. Mas o segundo ponto é exatamente ficar negligenciando uma boa apresentação teórica, uma boa apresentação do material, né, que antecede o seu trabalho propriamente dito, né? Então, a pessoa não sabe escrever um currículo da forma como o mercado tem trabalhado, às vezes manda as informações todas muito misturadas, né? Ou não faz um currículo com as informações que interessa para o contratante acessar e analisar, porque pensa o seguinte, eu estudo dança há 36 anos, qual é o tamanho que vocês acham que o meu currículo tem? Né? São muitas e muitas páginas. Mas o meu contratante precisa saber de tudo isso? Não. Ele precisa saber das informações pontuais a respeito do trabalho que ele quer que eu desenvolva. Então, se ele está me contratando, por exemplo, para produzir um evento de dança, como aconteceu agora recentemente, estava no Circuito Cultural da Pampulha, eu fui contratada para fazer a programação do evento. Então, o currículo que eu enviei para o Circuito Cultural da Pampulha foi o meu currículo de produtora, não foi o meu currículo de bailarina. Né? O meu currículo de bailarina, para quem está fazendo a programação, não interessa. Então, isso é importante da gente pensar e ter em mente na hora de construir o nosso material. Mas também saber escrever um release. O que é um release? Né? Por que é importante isso? Porque a maioria dos festivais de médio a grande porte, eles vão te pedir esse material básico, né? Isso é o pacote de documentos básicos com os quais nós que trabalhamos como programadores e gestores, a gente tem operado ultimamente. Por quê? Porque esses documentos básicos, eles vão virar depois, por exemplo, a informação que vai entrar no programa do evento, a informação que vai para a imprensa para poder divulgar, e até lá, antes de tudo isso, é a informação que chega para nós, enquanto organizadores do evento, para a gente saber com quem que a gente está trabalhando. Será que esse artista, essa artista é realmente a pessoa certa para estar nesse evento? Não é que ela não seja boa, que ela não seja competente, mas cada evento tem uma linha de trabalho, tem um tema, né? E às vezes para aquele ano, aquela pessoa é a pessoa certa, porque o trabalho que ela desenvolve está alinhado com aquilo que a gente quer desenvolver, com aquilo que a gente quer produzir, né, em relação à dança naquele ano. Então,
a preparação, a organização desse material, percebem como ela é super importante? Ela é a porta de entrada mesmo para muitas das coisas que a gente vai fazer, pensando no planejamento de carreira duradouro, de médio a longo prazo, consistente, que faz com que você tenha vendas recorrentes, tá? E acho que um terceiro ponto é que muitas pessoas batem de frente com o mercado. Então, bate de frente de que forma? Eu sou artista, eu quero criar, eu quero desenvolver minha criatividade, minha poética, Esse negócio de vender o trabalho não é para mim, isso é função de produtor, isso é função de contratante. Tudo bem, eu até entendo, eu como artista, eu entendo, Se pudesse ficar, digamos assim, só na parte boa da arte, da criação, eu vou criar, eu vou dançar, seria o ideal, mas não é assim que as coisas funcionam, Assim, o plano ideal, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gostaria, não corresponde àquilo que é na prática. Como adultos e adultas que somos, o que a gente faz? A gente age, Quem faz pirraça, senta no chão, faz pirraça, chora, cruza os braços, é criança. Adulto é aquele que analisa a situação e age. Age de que maneira? Inclusive de modo a transformar aquilo que está vigente, mas que de repente a gente não concorda. Olha essa série de dança que a gente está fazendo aqui agora. A gente está discutindo as tradições de dança, Então, na primeira live dessa tradição, a gente falou, por exemplo, do mito de que bailarino não fala. E é mentira. Olha aqui a bailarina falando 1 hora na cabeça de vocês, pelo menos uma vez por semana, O artista polivalente, ele é o artista que entende o mercado onde ele está inserido. Por que o mercado? Porque o mercado ele vai ser um recorte do mundo que nos cerca, O artista polivalente é aquele que, para além de dançar muito bem, ele sabe organizar a sua carreira, ele sabe planejar a sua carreira, ele sabe se vender, ele sabe fazer uma boa avaliação. Ele é aquela pessoa que senta na frente do contratante sem deixar a boca secar, sem tremer, sem ficar inseguro. Por quê? Porque ele sabe falar sobre si, ele sabe falar do seu trabalho, ele sabe vender o seu trabalho. Ele sabe que o mercado está buscando oportunidades de tirar vantagens em cima de você. É assim que o mundo funciona. Eu gostaria que fosse assim, eu não gostaria que fosse assim, mas é assim. Então, é melhor que eu entenda como que isso funciona para que eu faça o quê? Para que eu me muna de ferramentas, de recursos, de argumentos, para eu poder entrar nesse mercado e, se possível, mudar eles, Quando eu proponho essa série de lives aqui, essas discussões, eu estou propondo alternativas práticas, para a gente poder furar várias das coisas do mercado que existem, mas que eu, particularmente, não concordo. Eu, como artista, não concordo. Eu acho que as coisas elas podem acontecer de uma maneira muito mais horizontalizada, democrática e possível para todos e para todas. Por isso que eu tenho feito esses conteúdos gratuitos aqui, para a gente poder discutir. É um jeito de ler o mercado e de propor outras coisas, A gente não precisa ler o mercado para ficar refém dele, Não é nesse sentido. Então, é super importante que a gente entenda, Sempre insistindo e batendo nessa tecla. Quem somos nós enquanto profissionais da dança, Qual é o seu perfil de profissional? Saia do piloto automático, saia da zona de conforto de ir fazendo, esse gerúndio eterno, Vai indo, vai fazendo, vai deixando as coisas acontecerem. Se você quer ser um profissional, uma profissional que domina a sua carreira, que controla a sua carreira, Que faça com que você tenha vendas constantes, Que isso deixe de ser uma questão esporádica, e quase aleatória na sua carreira, como eu vejo tantos colegas e colegas de trabalho reclamando, e isso passa a ser uma prática, Uma prática, da mesma forma como você vai treinar todos os dias ou com uma certa regularidade, da mesma forma como você vai fazer as suas criações, seja de aula, de espetáculo ou outras coisas, você também vai vender o seu trabalho e também vai receber por ele. Isso tudo faz parte do mesmo ciclo, Então é importante que para isso você saiba quem é você enquanto profissional, é importante que você tenha um bom material, bem organizado, bem construído, e é importante que você entenda do mercado de dança, o que é esse lugar no qual eu estou inserido, mas que eu estou só indo, Então essas 3 coisas basicamente elas vão ser
fundamentais para que você comece a partir de agora a construir um outro processo de trabalho para si próprio, né? Para que você comece a pensar a partir de um planejamento de carreira. Esse é o ponto principal que faz com que muitos artistas e muitas artistas da dança, que são pessoas incríveis, que são muito competentes, que têm trabalhos belíssimos e super relevantes, não só para a área da dança, mas eu entendo que para a sociedade como um todo, comecem cada vez mais a ter a sua carreira com boa visibilidade, com um bom posicionamento de mercado, com uma consistência de trabalho, né? E que saia dessa zona de desconforto, dessa zona de perigo, dessa inconstância do trabalho de dança que ainda é para muitas pessoas, né? Por quê? Porque essas pessoas elas não se entendem como artistas polivalentes, o que vai incluir pensar em planejamento de carreiras e pensar em vendas, né? Então é por isso que a gente vê uma meia dúzia de pessoas só que se destacam no mercado, porque essas pessoas entenderam que são artistas polivalentes. Essas pessoas entenderam que elas precisam ter um planejamento de carreira consistente, bem construído, alinhado não só com as expectativas e necessidades do mercado, mas com proposições inovadoras, né? Que essas proposições elas vão inclusive continuar a construir o mercado, mais do que fazer a manutenção. É nós, enquanto artistas, provocar mudanças, provocar discussões, provocar reflexões, porque isso é próprio da nossa área, né? Então, entende? A leitura de mercado, ela não serve para a gente poder ficar refém dele, para ficar à mercê dele, mas serve para que a gente, a partir da nossa área, que é a área da construção, da criação, da invenção, né, da mudança, da transformação, para que a partir disso a gente proponha novos cenários, né, para que a gente proponha novos modos operandi. Mas sem uma organização, sem um caminho, sem um GPS, sem um passo a passo, é muito difícil que isso se sustente a longo prazo, né? E eu entendo que para nós que somos artistas, a aposentadoria não faz parte dos nossos planos, né? A menos que seja por força maior. A gente quer atuar, a gente quer trabalhar, a gente quer contribuir enquanto for possível, né? Por quê? Porque a gente está numa área onde a gente faz aquilo que a gente ama. E isso é uma vantagem, né? Isso dá trabalho, né? Como qualquer outra coisa na vida, né? Trabalhar com dança dá muito trabalho. Cansa, é muito desafiador, é muito frustrante em muitos momentos, né? Tem várias questões aí que a gente poderia discorrer sobre elas. Então, que bom que a gente está trabalhando com algo que a gente ama, né? Porque isso faz com que a gente tenha uma pré-disponibilidade, uma entrega muito maior, e isso é fundamental na hora de gerar resultados para você e para as pessoas que consomem o seu trabalho. Sejam seus alunos, sejam contratantes, seja o público que vai lá no teatro poder te assistir, ou outras formas, outros trânsitos, outras relações possíveis entre você e a pessoa que vai estar do outro lado acessando o seu trabalho, né? Então, não, o trabalho não se vende só, né? Esse mito, essa tradição de dança, né? Que de alguma maneira ainda se sustenta, ainda é vigente, né? Do ponto de vista que foi trazido aqui hoje, não. Trabalho não se vende só, não tem nada no mundo que se vende só, gente. Nem as pessoas mais famosas do mundo se vendem só, não se iludam por isso, né? Então, existe todo um trabalho por trás para fazer com que aquilo aconteça e permaneça, isso é muito importante. Então, uma vez que não se vende só, o que a gente tem que fazer? A gente precisa entender o nosso perfil profissional. Várias lives aqui onde eu discorro sobre isso, dou dicas de como que a gente pode começar a construir isso, como que a gente sai dessa zona do desconforto, desse piloto automático onde eu vou só fazendo as coisas e eu começo a conduzir um pouco mais, a controlar um pouco mais isso, vou construir esse perfil profissional. E esse perfil profissional, ele vai me dizer o quê? A partir do momento que eu sei quem eu sou como artista da dança, eu sei também quem são as pessoas com as quais eu quero trabalhar. E isso, gente, reduz assim boa parte dos problemas que a gente tem, porque a gente para de atirar para todos os lados.
Ah, então eu sou artista da dança, apareceu tudo quanto é oportunidade, desde audição para dançar em programa de televisão até residência artística na Mauritânia do Norte. Então são coisas completamente diferentes e eu acho que eu caibo em todas elas? Não. Então uma vez que você sabe o seu perfil profissional, você sabe com quem e aonde você quer trabalhar. Quem serão seus parceiros, quem serão as instituições com as quais você vai desenvolver trabalhos. Isso reduz boa parte do seu trabalho e te leva também para um terceiro ponto que está interligado, que é quem é o seu público. Não são todas as pessoas que vão se tornar ou que vão se configurar como seu público, né? Para o seu perfil profissional específico, existe também um público específico e isso é ótimo, porque uma vez que você tem esse contexto dado, seu perfil profissional, logo o perfil das instituições ou dos seus parceiros e parceiros de trabalho, você tem também o perfil do seu público. E aí você começa a conversar diretamente com essas pessoas que vão dialogar com o seu trabalho, que vão se interessar pelo seu trabalho. E isso faz com que você economize tempo de trabalho, de vida, faz com que você otimize a coisa como um todo, né? Mas esse primeiro contexto, ele só vai funcionar se você transforma ele num material, um material prévio, um material teórico, visual. E esse material ele vai se configurar no quê? Num portfólio. Dentro desse portfólio a gente vai ter basicamente currículo, release, biografia, link do trabalho que você quer enviar para os lugares. Esse material prévio, ele vai servir para os contratantes saberem se você é o profissional ou a profissional adequada para aquele projeto, para aquele contexto. Então isso tudo, gente, é atalho, são atalhos que a gente vai fazendo, né? E aí você vai, a partir desse material, é que você vai realmente sentar na frente do contratante e da contratante e vai começar as negociações. Mas aí, quando chega nesse momento da negociação, você, profissional, que sabe quem você é, com quem você quer trabalhar, quem é o seu público, qual é o trabalho específico que você desenvolve, olha como fica muito mais fácil de negociar com o contratante, né? Porque você já tem essas informações prévias. Então, na hora que ele ou ela vão te propor um contrato, você já vai ter uma noção muito mais clara sobre se esse é um bom contrato para você ou não. Porque com esse contexto dado, você já começa a ter um desenho muito bom, muito potente de um planejamento de carreira para você de médio a longo prazo. Então, aonde que eu estou hoje e aonde eu quero chegar? Qual é o meu ponto A e qual é o meu ponto B? Então, eu tenho isso muito claro para mim, meu contratante vai me fazer uma proposta, então eu vou saber, opa, essa é uma boa proposta para mim. Se eu fizer isso agora, esse trabalho pontual que eu fizer agora, ele está alinhado com o meu planejamento de carreira. Então, isso agora vai me gerar resultados futuros, vai me gerar desdobramentos futuros. Massa, topo, né? Esse valor, essa forma de pagamento, o que eu vou receber como retorno disso, me interessa. Massa! Então, olha, o seu processo de venda começando a se configurar de uma maneira que seja muito mais produtiva e interessante para você, né? Então, você sabe quem você é, você consegue negociar bem o seu trabalho. E aí isso vai te dando o quê? Noções sobre o mercado, que não vão acontecer só por essa via, mas você também vai pesquisar, você também vai procurar saber qual é o mercado de dança vigente hoje no Brasil, no meu estado, na minha cidade, o que opera, né? Quais são as lógicas operantes, o que está rolando mais hoje em dia, né? Como que as pessoas estão trabalhando, o que o mercado está mais interessado, né? Está mais interessado em espetáculo ou está mais interessado em instalações, em ocupações, né? O que é que o mercado está querendo? É performance ou são obras completas, né? Grandes, né? O que o mercado quer? Quer aulas regulares ou quer masterclasses, residências artísticas? Isso tudo a gente consegue fazer uma leitura a partir de uma pesquisa, né? Vai procurar saber, vai perguntar para as pessoas, né? Vai participar dos eventos, dos festivais. A gente às vezes entra numa lógica onde a gente começa a parar de frequentar os eventos de dança. Ai, cansei. Então, a pessoa que para de frequentar eventos de dança, o profissional de dança que para de frequentar eventos de dança, para mim, é uma pessoa que está desantenada do seu tempo e do seu trabalho. Porque isso faz parte do nosso ofício. Isso não faz parte... Ir a eventos de dança, para mim, não é lazer.
Eu não vou lá porque eu tô a fim de me divertir, de curtir, de fazer daquilo um ponto de encontro, onde eu vou matar a saudade das pessoas, não. Isso pra mim é a consequência, né? Eu vou a eventos de dança porque eu, como profissional de dança, eu preciso estar em constante pesquisa e constante contato com o meu mercado. O que está acontecendo? O que está rolando? No que as pessoas estão pensando? O que elas estão fazendo? Né? Então, para mim, isso faz parte da profissão. Igual estudar para você se qualificar, se atualizar, participar desses eventos, dessas ações, faz parte dessa pesquisa de mercado, que depois vai virar o que para mim como resultado? Vai virar informações preciosas, dados preciosos, para eu continuar construindo o meu mercado, o meu trabalho, estando alinhado com as minhas necessidades e expectativas, mas em conversa, em diálogo com aquilo que o mercado quer. Então, essas são algumas ações e algumas estratégias que, quando a gente pensa em planejamento de mercado, a gente consegue executar e isso vai gerar vendas constantes para o nosso trabalho. Óbvio, como todo mercado é sazonal, tem época que a gente vende mais, tem época que a gente vende menos, mas a gente não deixa de vender, a gente não deixa de trabalhar, né? Então, na prática, o que isso faz, né? Faz com que você esteja sempre atuante no mercado, trabalhando, recebendo por isso, aumentando a sua autoridade, aumentando a sua visibilidade, aumentando a sua valorização de trabalho, e você, no seu contexto individual, o que você vai estar fazendo é pagando o seu aluguel todos os meses, que isso nos importa, né? No fim do dia a gente quer saber como é que a gente vai pagar as nossas contas, né? Então, essa foi um pouco da conversa que a gente teve hoje, né, para poder desmistificar então essa tradição da dança de que o nosso trabalho se vende sozinho. Não, ele não se vende sozinho. Ele precisa que você domine a sua carreira. E nós, como profissionais do século XXI, né, profissionais polivalentes, é urgente e é necessário que a gente entenda o nosso mercado e a gente domine o nosso mercado se e quando a gente quiser desenvolver uma carreira duradoura e consistente, né? Com valorização, com os respaldos todos que a gente sempre busca e merece. Então, um beijo para todo mundo, boa semana e eu volto com mais live. Tchau, tchau.